volta aqui pra gente comentar essa edição do programa. Eu não vou comentar tudo, obviamente, porque eu te falei de muito mais eventos do que a própria edição da Record. Então, assim, não vou comentar tudo ali. Vou comentar o que é importante ser comentado agora. O importante e o mais significativo da edição, né? E foi o Wallace dizendo que ele pediu para a produção não expulsar a Ioná. Porque, segundo o que ele mesmo falou, é que ele queria a Ioná lá dentro por causa do embate deles. Foi isso que ele falou, tá? Foi isso que ele falou, ou pelo menos foi isso que ele quis que a gente entendesse. Então, vamos entender melhor isso, vamos entender aonde é que ele quis chegar com isso, tá? E, gente, desculpa, eu tinha esquecido de mostrar aí os números do Faro do Ranço, tá? Não foi também só esquecimento da minha parte, mas como tinha muita pauta para falar, aí quando tem muita pauta, acaba que não dá tempo de eu juntar tudo e deixar o programa com um pouquinho mais, assim, ou pelo menos ali em 1 hora. Então, às vezes, acontece isso, tá? Mas hoje a gente vai ver como é que tá o ranço de vocês por alguns personagens, algumas pessoas ali dentro, como é que a casa está na opinião de vocês, tá bom? E a gente, ó, como é que vai funcionar? Toda quinta-feira ou sexta, eu acho que eu vou colocar na sexta, depois da eliminação, aí a gente já coloca lá as novas enquetes do Faro do Ranço, já sem o eliminado da semana, porque aí a gente sabe mais ou menos para onde a coisa vai, tá bom? E vai ser assim até a semana final. A semana final não tem como a gente fazer com outras pessoas a não ser os finalistas, né? Então o Faro do Ranço vai funcionar assim. Eu tô tentando fazer aqui uma forma de botar a imagem de um lado, a imagem deles do outro e a enquete ali. Mas eu ainda não consegui fazer isso de forma técnica. Eu vou aprender a fazer. Outro aviso. Eu falei para vocês que amanhã a gente teria uma live, tá? Eu quero tentar conseguir realizar isso. Só que o computador tá lento um pouquinho aqui para eu fazer uma live. Pelo menos pelo OBS. Então fica muito difícil. Eu vou tentar, vou fazer outros testes aqui, tá? E vou tentar. Eu falei também que eu tinha uma data para estrear o clube de membros do canal, que seria amanhã. Mas assim, gente, eu fiquei cansado, eu estou cansado esses dias, não por causa da cobertura da Fazenda, não é por isso. É porque eu tive várias coisas para fazer em casa, várias coisas para resolver em casa. Hoje mesmo, lá na sala de casa, caiu a cortina no chão, o suporte quebrou. Aí lá vai eu ter que consertar o suporte da cortina, lá vai eu ter que subir ali, consertar, botar o negócio ali. Então, isso é cansativo. Então, esses dias eu tô tentando descansar mais, dormindo mais, aproveitando que eles estão dormindo mais também. Mas talvez eu consiga só depois da final do Estrela da Casa, tá bom? Eu já vou avisando que provavelmente a gente só vai conseguir fazer o nosso clube de membros lá pro dia 7 de outubro, tá bom? Porque antes realmente tá difícil. A final do Estrela da Casa é no dia 6. E aí diminui também mais essa carga de trabalho para mim. E aí eu posso focar exclusivamente só na Fazenda e os shorts com as fofocas aí. Por enquanto as fofocas eu tô deixando lá no faropop.com. Mas a gente vai voltar a falar delas, tá? É porque realmente fica muito cansativo eu dar conta de tanta coisa. E o começo da Fazenda, vocês sabem, é pau. Começou ali, é pau. Vai lá pra cima. O Carelli começa ali, ele vai com força mesmo. Aí ele mostra, faz um monte de conteúdo ali e tal. E que às vezes isso fica realmente cansativo pra gente. Só tô dando os avisos, tá? Só isso aí. Mas vamos lá pro que realmente interessa. Vamos lá pro conteúdo que realmente interessa. Que é o que vocês estão aqui para ver. A Fazenda, né, gente? Então, pra gente começar aí o conteúdo da Fazenda, olha aí uma coisa interessante, né, da prova de fogo. Eu achei a prova de fogo muito boa, inclusive. Mas eu já entendi por que
que alguns se deram mal ali e a Martina se deu bem. Eu vou mostrar esse detalhe para vocês aí. A prova era interessantíssima, eles tinham que acender as canaletas de fogo, que no final acendia o fogo e ficava ali o lampião expelindo fogo também. Nossa, o Carelli, assim, em termos de produção, o Carelli foi e foi mesmo com força ali. E aí, a Galisteu revelou qual vai ser o poder da chama laranja, que é o poder que a gente vai ver amanhã. Escolha 3 peões que estão imunes para não participarem da votação do segundo roceiro. A gente tem 4 imunes, tá? Excluindo o Chia. A gente tem o Valério, o Nizam, o Mesquita e o... esqueci o outro, tá? Sempre esqueci. Valério, Nizam, Mesquita. O Chia não tá mais imune. Então ele não conta ele não entra nessa conta. Bom, de qualquer forma aí os 3 que eu lembro são o Valério, o Nizam e o Mesquita. Esses 3 aí eu lembro que estão imunes. Agora o outro eu realmente não tô lembrando. Ah, é o Matheus. Gente, o Matheus ele já vai sair amanhã. Galisteu inclusive fez questão de deixar claro que os infiltrados sairão amanhã. Então não, gente, os infiltrados não vão ficar na casa. Galisteu fez questão de deixar isso claro. Então o Matheus não conta nessa imunidade. Eu não tô lembrando agora quem é o outro imune, tá? Porque tanta gente ali que às vezes eu esqueço, tá? São 26 pessoas que tem ali, não dá conta da gente saber de todos os 26, né? Então, só para deixar claro aí, tá? Esse foi o poder escolhido. O poder da chama laranja. E impedir que 3 peões imunes votem. O que diminui também o nosso trabalho, né? Porque serão só 20 votos, não serão 23 votos, né? Ou menos, né? Porque a gente vai ter ali, fazendo as contas, tá? Fazendo as contas de cabeça aqui. Antes de eu falar aí dessa história do Luiz. Fazendo as contas de cabeça. Vão sair 2 infiltrados, cai para 24. Aí a gente tem a fazendeira que não vota, ela só indica. -1, 23. 3 que não vão votar. 20. Tá certo. Serão 20 votos. Vai ser interessante, né? E eu espero que tirem o voto do Nizam. O Nizam tá doido pra votar? Então vamos ver se ele tá doido mesmo pra votar. Tá doido mesmo pra votar. Vamos descobrir isso amanhã. E aí, como é que foi que começou essa história lá da Duda? A edição até que esclareceu isso pra gente. Uma das coisas que eu achei interessante dele ter começado a edição foi justamente com o Luiz, tá? Começando o dia falando exatamente sobre o que ele ouviu da Saori. Segundo o Mesquita, a Saori contou para ele que o Matheus teria falado sobre ele ter dormido com a Duda. Então ele meio que implicou a Saori aí. Ele meio que implicou ela justamente nessa conversa. E ele falou que a fofoca tinha colocado ele contra o Matheus e que ele não tinha problema nenhum com o Matheus. Bem, na verdade ele tem um problema com o Matheus. A diferença é que ele não assume. Ele tem um problema com o Matheus. Porque ele também tá afim da mesma menina. Só que o Matheus já deixou bastante claro que ele, de fato, está interessado na Duda. O Mesquita só ficou na conchinha amiga. Mas o Matheus está realmente interessado ali na Duda. E foi aí que o Luiz foi atrás de esclarecer com a Duda de onde tinha vindo esta fofoca. E ele começou mesmo, ele perguntou para ela de onde isso veio e tal, como é que foi que aconteceu, de onde veio essa informação e se ele em algum momento tinha dado a entender que ele queria algo a mais com ela. Na verdade, ele deu sim. Na sexta-feira, eu falei para vocês, depois da festa, você pode olhar no vídeo aqui do canal. Uma das coisas que o Mesquita falou foi: se você estiver afim de algo a mais, eu também estou. Mas se você estiver afim só de uma amizade, a gente fica por aqui. Só na amizade.
Ele falou. Então, sim, ele deu a entender e ela sabe disso muito bem. Mesmo que ele não queira assumir, ele sabe disso muito bem, tá? Ele sabe mesmo disso muito bem. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Antes da gente entrar aqui, eu também vou falar da briga do Nizam, tá? Já já. Eu tô indo aqui na timeline dos eventos pra gente não se perder aqui. Aí o Mesquita foi lá e confrontou a Duda. Ele disse que essa fofoca deixou ele ali mal com o Matheus, sendo que a Duda poderia ter esclarecido isso pra ele. Aí teve outro momento ali que o Dudu saiu lá do banheiro. E aí o Nizam pergunta o que é que o Dudu estava confabulando, o que o Dudu estava pensando. Aí o Dudu fala que ele não tá pensando em nada. Tá sim, Dudu, você tá sempre pensando em alguma coisa. Se tem uma coisa que eu já aprendi com o Dudu é que ele sempre está pensando em alguma coisa. Porque sim, o Dudu é desse jeito. O Dudu, ele sempre tá pensando sim em alguma coisa. Enfim, gente, ele estava assim pensando mesmo. E eu vou ser sincero pra vocês, tá? O que tá me cansando no Dudu não é que eu tenha deixado de gostar dele, não. Não deixei. Mas assim, vamos ser sinceros, tá chato toda hora o Dudu ficar com esse negócio de planta, sei lá o quê. Tá chato isso toda hora, tá? Tá chato. Mas o Nizam perguntou, né? O que você tá pensando? O que você tá confabulando? E aí ele disse que não tava pensando em nada. Mas tava, né, Dudu? Você fica... Uma coisa que eu acho interessante nesse jogo do Dudu é o seguinte. É que ele fica aqui e ele fica ali. Ele fica dos dois lados. Aí ele fica contando as fofocas de um lado para outro. Quem é o verdadeiro leve trás dessa história é o próprio Dudu. Isso é interessante, né, da gente ver como o Dudu ele vai e faz as coisas de uma forma interessante. Ele é que é, de fato, o que está contando as coisas de um lado para outro e levando a briga de um lado para outro. Teve uma cena ali que estava acontecendo a briga no quarto entre a Saori e a Maria, e aí ele sai, vai lá para fora e disse que está acontecendo briga. O Dudu, ele fica isqueirando mesmo, viu? Ele acende o faisqueiro e deixa o negócio rolar. Aí foi a vez lá da prova de fogo. A Rayane teve que sortear a Ioná. Olhem a cara desta mulher quando teve que sortear a Ioná. Olhem a cara desta mulher. Olha esse sorriso amarelo dela. Vamos dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom nessa imagem aqui para vocês verem. Olha esse sorriso amarelo da Rayane. Olha esse sorriso amarelo da Rayane. Olha só. Ela não gostou muito de coisar a Ioná, né? Ela não gostou muito de ter que falar da Ioná ou chamar a Ioná para ser a primeira ali a jogar. Achei interessante, né? A Rayane com essa cara ali. Aí teve uma outra cena que o Chia falou que ele vai aloprar. Eu já tinha contado isso no outro vídeo, mas agora eu entendi o contexto. É porque o Fernando tá fazendo campanha contra ele, dizendo que ele é um impostor. Então ele falou aí, pode dizer, pode falar que eu sou um impostor mesmo. Porque assim que eu for votado e tal, pode votar em mim, porque eu vou aloprar. Tô esperando você aloprar, viu? Tô esperando. Tô vivendo por isso, inclusive. Tô doido pra ver você aloprar. Tô doido pra ver você aloprar, tá? Tô doido mesmo. E aí ele fala aí do Fernando, né? Ele mete que o problema é o Fernando. É o Fernando que tá causando essas coisas aí com ele. Bom, vamos lá pra prova de fogo. O que era a prova de fogo? Eles tinham que passar pelos 4 elementos. Mas entre os 4 elementos, eles tinham ali que acender uma canaleta de fogo. E eles precisavam, primeiro, acender a primeira canaleta com a pederneira. Depois eles iam lá para a terra, onde eles tinham que abrir tirar uns parafusos ali e encher ali 4 cilindros com
e encher ali 4 cilindros, né? Porque eu fico toda hora aqui batendo no microfone, eu vou arrumar uma posição que esse microfone não fique tão perto da minha mão, né? Porque eu fico toda hora aqui perto com a minha mão, e aí eu levanto a mão aqui, eu bato toda hora no microfone. Vocês devem ouvir aí quando eu tô falando, né? Mas voltando, eles tinham que acender com a pederneira, depois eles tinham que encher 4 cilindros de areia, depois eles tinham que equilibrar 4 bolinhas no ar, depois eles tinham que encher um tanque ali com água, e depois eles tinham que encher a última canaleta de fogo que acendia ali o negócio, esse aí do meio. E aí a prova estaria completa. Vencia quem fizesse no menor tempo. Galisteu, inclusive, avisou que caso um dos infiltrados fizesse e ganhasse a prova, na hora da formação da roça, ele entregaria o lampião e os poderes para o segundo colocado na prova. Mas não foi, tá? Nenhum dos infiltrados fez aí. Agora, vou ser sincero. Quando a Galisteu estava explicando a prova, ela pediu atenção para ela. Ela pediu assim, ó, olha aqui para mim, atenção para mim. Olha o que o Dudu tava fazendo, gente. Olha a cara do Dudu. Gente do céu, olha a cara dele aí. O Dudu é uma figura, gente. Ele é uma figura. O Dudu realmente vai ter uma passagem muito marcante nessa fazenda. A Galisteu pedindo ali atenção e ele fazendo uma oração. É uma figura mesmo esse menino, ele é uma figura. E aí ele vira a cara enquanto todo mundo tava olhando pra Galisteu ali. Sério, esse menino é uma figura mesmo, tá? Ele tá ali realmente pronto pro entretenimento. Mas sim, gente, nessa prova deu pra ver que a grande dificuldade deles foram em 2 sessões específicas dela. E essas 2 sessões específicas foram justamente esse tanque aí de areia que eles tinham que abrir ali com a ferramenta e tal. A Galisteu falou que podia abrir essa ferramenta sem precisar dela. Podia abrir com a mão também. E foi aqui que foi uma vantagem. Foi aí que a Martina venceu a prova. Enquanto Gabile, Mesquita e Dudu foram justamente em cima só de ir um por vez, a Martina não. A Martina colocou ali a canaleta para encher o cilindro ali e depois ela própria abriu com a mão enquanto estava enchendo o cilindro. Isso aí a Galisteu falou ali que era ganhar tempo. E ela ganhou muito tempo com isso. Deu para ver aí o quanto de tempo que ela ganhou. Gente, ela ganhou mesmo. Foi um tempão que ela ganhou. E isso deu a ela uma vantagem muito grande nessa prova, tá? Porque ela fez aí ao mesmo tempo de tirar e botar a canaleta. Termina uma canaleta, ela já abre a outra. E aí isso é muito mais rápido. O resto, todo mundo teve a mesma dificuldade aí nas bolinhas. Todo mundo teve a mesma dificuldade aí das bolinhas de ar. E todo mundo teve a mesma dificuldade na hora ali dos tanques. Todos tiveram. Só que a Martina, ela vai com uma força, chega, ela pegava assim, ia com força, atirava, ela ia com força assim, atirava ali, com vontade mesmo, nessa parede aí de pregos. Então ela encheu bem rápido o tanque dela aí, e aí ela concluiu a prova dela bem rápido, tá? E aí como é que ficou o resultado final desta prova? O pior desempenho foi justamente do Mesquita. O Mesquita, olha esse desempenho do Mesquita, gente. Olha aí este desempenho do Mesquita, 12 minutos e 18 segundos. Gente, que desempenho ruim. Olha a cara dele aí, né? Insatisfeito com o próprio desempenho. É o que eu falo. Ser atleta nem sempre é garantia de que você vai ser o melhor. A gente cria essa ideia porque atleta tem como característica a resistência física. Concordo. Mas nem sempre significa que você vai ser o melhor. Então ele não se deu bem nessa. E aí depois dele o pior resultado foi da Gabile.
com 11 minutos e 52 segundos. O que eu já esperava também, né? Porque esperar alguma coisa dessa menina, você já sabe que não tem muito o que fazer. A Kat veio em seguida com 11 e 51. E a prova ficou entre Dudu e Martina. A diferença entre os dois foi de 1 minuto, tá? Foi 50 segundos, alguma coisa. Quase 1 minuto aí. A Martina ganhou, ela fez em 9 minutos e 42, enquanto o Dudu fez em 10 minutos e 35 segundos. Martina, só por abrir, enquanto estava saindo a areia de um lado da canaleta, ela abria logo o outro e aí transferia de um para outro ali, sem perder tempo. Só um detalhezinho deu essa diferença e ajudou ela a chegar longe na prova. Por isso que ela ganhou, tá? Foi por essa razão. Tá? Não que ela tivesse tido um desempenho físico melhor, porque não se trata só de desempenho físico. Essas provas, elas testam vários e vários sentidos ao mesmo tempo. Esse era um dos sentidos que a prova estava testando. A sua estratégia, a inteligência. Como é que você vai abrir aquilo para você conseguir obter o melhor resultado. Então, achei muito interessante essa prova. E aí, na volta, tá? Uma das coisas aí que a Duda estava falando era justamente sobre a formação da roça. Como é que seria e esses votos aí? Ela perguntou se eles iam votar mesmo na Maria, se estava tudo certo e tal. Mas depois isso meio que mudou quando a Martina chegou e o Dudu começou a falar com a Ioná, quando a Ioná questionou para ele: e aí, como é que vai ficar a roça? E aí o Dudu fala: a Ioná e a Duda estão na roça. E aí a Duda fala ali que basicamente ela vai puxar a Gabile. Quer dizer, não foi nem a Duda que falou, foi o próprio Dudu. E aí ele fala que muito provavelmente ela puxaria a Duda. E que a roça, por enquanto, era Ioná, Duda e Gabile. O que provavelmente vai ser isso mesmo, tá? A gente só não sabe quem vai ser o quarto elemento dessa roça, porque depende, obviamente, da formação ali de votos e do Resta 1. Como é que isso vai ser, a gente vai descobrir amanhã, tá? O importante ali é que eles falaram sobre isso. Que a roça deve ficar entre Ioná, Duda e Gabile. Aí depois que eles estavam conversando ali e tal, começaram a falar justamente desses movimentos ali da roça e tal. O Dudu começou a conversar com a Duda sobre essas possibilidades de roça. E aí a fofoca começa a rolar solta lá pela casa e tal. Gente, aí veio aquela dinâmica que a Galisteu disse que era inédita. Não precisava ser tão inédita assim, né? Acho que nem precisava ter feito essa dinâmica. Acredito eu que a Galisteu fez... Galisteu não, né? Que o Carelli fez por causa dos infiltrados. Porque pode ser que os infiltrados voltem, pode ser que não. Então a gente realmente não sabe. E aí ela mostrou ali, tá, os argumentos. Eu não vou entrar a fundo em nenhum desses argumentos, porque vocês já sabem de tudo ali. Vamos para os comentários. A Renata falou que o Wallace era bom de argumentar. Ela falou que ele era muito bom de argumentar. E aí uma das coisas que o Wallace falou foi porque a Gabile passou a ser, de uma certa forma, alvo. Por causa do que ela falou. Então, como a gente precisa passar este vídeo aqui, né, a própria Gabile, eu vou mostrar um trecho aqui, eu espero que Record, por favor, não dê um strike aqui, porque esse vídeo da Gabile, são 2 vídeos da Gabile que a gente precisa falar aqui. Um dos primeiros vídeos da Gabile é esse aí que ela própria fala sobre, deixa eu pegar aqui, o primeiro dia dela na casa, que ela não tá lá pelo prêmio. Olha só o que Gabile fala. Rapidinho, tá? Olha só o que Gabile fala. Tá jovem e bonita. Linda. Gente, desculpa, não entrou o vídeo aqui que eu tava pensando. A gente coloca a playlist aqui, mas às vezes ele não entra do jeito que a gente tá querendo. Então tá aqui.
É um vídeo de 4 segundos. Por favor, Record, não dá um strike na gente, porque a gente está fazendo aqui de tudo para trazer conteúdo, até para ajudar vocês. Porque se não fosse a gente, vocês não teriam tanta visibilidade assim com a Fazenda em rede social. Então, dá um desconto aí pra gente também, tá? Mas olha o que foi que a Gabi falou. Primeiro dia. Prêmio. Tô sendo sincero pra vocês. Eu vi que a Gabi, na hora da apresentação, Só relembrando, ela fala, talvez eu não esteja aqui pelo prêmio. Talvez o meu objetivo final não seja o prêmio. Se cortou o áudio aí pra vocês, foi isso que Gabi falou. Então, assim, foi ela quem falou isso. Achei interessante que o Carelli pegou esse áudio e jogou isso na cara de algumas pessoas, porque sim, foi ela quem falou. Então foi ela quem atraiu a atenção para si mesma. Eles mostram até a cara do Nizam achando isso inaceitável, porque isto é inaceitável. Você tá lá para competir. Fizeram outro VAR aí da Ioná vestindo ali a camisa Paz que ela escreveu. Aí eu vi um monte de gente falando que isso era contra as regras, que ela não podia escrever e tal. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu sei que tem uma regra que proíbe que eles escrevam alguma coisa ali. Mas presta atenção. Em outras temporadas da Fazenda, tá? Eu vi vários participantes escrevendo palavras no próprio corpo. Eu lembro na Fazenda 13, por exemplo, a Valentina escrevia várias palavras no rosto dela, ou então aqui na testa, ou então ela escrevia no braço, onde ela tinha que escrever, ela escrevia. E o Carelli nunca pegou em cima disso. Então, não acredito que a Ioná teria infringido uma regra, porque isso já aconteceu em outras temporadas, tá? Tô relembrando aqui para vocês. E se você tem dúvida sobre isso, dá uma olhadinha lá no Record Plus, que tá passando todas as temporadas e vocês vão ver aí em várias temporadas que tem gente que faz e escreve lá em camiseta, então não pode escrever nos vidros, não pode escrever nos espelhos, não pode escrever nesses lugares. Agora numa camiseta ela não escreveu nada demais a não ser paz. Foi só isso que a Ioná escreveu. Eles estavam pensando que tinha a formação da roça no sábado. Então ela fez isso. Eu quero ver se ela vai usar essa camisa amanhã. Amanhã que é o dia da formação da roça e amanhã que vai ser interessante ver a Ioná vestindo essa camisa. Aí que eu quero ver se ela vai mesmo atender ali paz. Eu achei engraçado foi a cara dela. A cara dela foi a melhor, assim, com esta cara blasé. Ela foi maravilhosa, a Ioná. Não dá pra gente dizer ali. Aí mostraram o VAR dela, mostrando as peitolas lá pra ele. Sendo que eles nem mostram pra gente, então. Quando eles saírem é porque eles estão criando a maior confusão lá dentro. Ai, porque elas mostrou os peitos em rede nacional, sei lá o quê. Gente, não deu nem pra ver nada aí. Tá, só pra vocês verem, tá? Aí teve um outro momento aí que entrou um outro VAR dele falando aí a idade dela. Ele falando aí da imaturidade dela, que faltava maturidade, que ela com esta idade não tinha maturidade. Ele se referindo, obviamente, ao fato dela ter 50 anos. Isso de fato ele fez. Isso aí de fato o menino fez. Deu pra ver. E foi aí que ela pegou corda com ele. Você tá falando da minha idade, eu tenho 50 anos e tal. Foi aí que a história toda aconteceu. E foi aí que ele chamou ela de feia. E na dinâmica eles trouxeram isso. E outro momento também aí foi a Gabi. Ela falou várias e várias coisas e atitudes que a Gabi teve. E uma dessas atitudes, tá? Foi a Gabi chamando a si própria de linda. Vou mostrar de novo o trechinho daquele vídeo aí, que é o VAR. Tá? Porque nesse primeiro momento a Record não colocou o VAR. Agora deixa eu fazer um adendo aqui. O adendo que eu vou falar é o seguinte. A Gabi ficou debochando da Saori e dizendo quem a Saori estava alisando hoje. Quem é que a Gabi estava alisando aí nesta imagem que vocês estão vendo? Quem é que ela estava alisando aí? Ela está inclusive pegando na mão. Quem é, né? A hipocrisia grita muito alto nessas horas, né?
era ela que estava ali se alisando com outro homem, olha só. Era ela aí que estava segurando na mãozinha do Will. Ah, era ela. Mas aí ela começou a chorar quando a Ioná falou da Gabile. Aí teve um momento ali que a Duda também falou. E aí entrou o VAR da Gabile falando que ela era linda, que ela era jovem, que ela era bonita. E mesmo com o cabelo todo estraçalhado, ela continuava sendo linda. Vamos ver de novo esse VAR aqui, tá? Porque aí eu gosto de mostrar o VAR. Aí a gente mostra o VAR. Olha só. Vamos ver esse trecho aqui. A Record não mostrou tudo, mas a gente mostra. Olha só. Jovem e bonita. Linda, jovem e bonita. Até com o meu cabelo alvoroçado assim, ó. Eu continuo inacreditável. Então vocês viram aí, né? Foi ela quem falou. E olha quem é que tava lá atrás. A Ioná. Então isso foi um deboche, sim. Só que assim, por mais que depois a própria Gabile tenha reconhecido que ela tenha falado isso, o contexto foi o deboche. Ela fez isso para debochar mesmo da Ioná. Ela fez isso de propósito, sim, para debochar da Ioná. Ela fez isso com este objetivo, sim, de debochar da Ioná. Não é questão só de defender a Ioná, é questão da gente defender o certo. O certo aqui é, você tá falando de mim, você tá falando que eu faço essas coisas, mas você tá fazendo igual. Gente, sério mesmo, sabe? Desculpa, gente, eu tô muito coisa, porque aqui tá molhando tudo. Sistema de ar-condicionado. Gente, é uma coisa que eu não suporto, tá? É ar-condicionado split. Nossa, como eu não suporto ar-condicionado split. Daí esse ar-condicionado aqui é um ar-condicionado que tá no prédio, não é um ar-condicionado... Tá um ar-condicionado que veio no apartamento. E aí o negócio aqui dá problema. E aí você tem que chamar técnico. Aí você liga pra técnico. Aí técnico não tem agenda pra você e tal. Só que é muito quente gravar aqui horas e horas com vocês sem ter um sistema de ventilação. Eu não posso ligar o ventilador, porque se eu ligar o ventilador atrapalha o microfone. E aí eu não consigo trabalhar. Aí tem que trabalhar com ar-condicionado. E aí o ar-condicionado fica pingando e molhando. Molha tudo. Aí lá vai eu de madrugada ter que limpar o chão de novo. Desculpa, gente. Desculpa o desabafo, tá? Porque é chato ter que fazer isso. É muito chato. É chatérrimo ter que fazer isso, tá? E aí mostraram de novo o VAR ali da Ioná falando ali que as meninas, todas as mulheres eram bonitas e tal. E aí eles falam, a Gabile fala, ela pode falar de si mesma, eu não posso falar de mim mesma e tal. Não. Porque primeiro, vamos lá entender a diferença. Quando a Ioná fala isso, a Ioná estava mandando um recado direto para o Wallace, ela não estava provocando ninguém. As meninas que entenderam essa provocação a partir do momento que a Rayane já tinha criado um problema com a Ioná. Então, isso aí é comprar uma briga que nem delas é. Segundo, a forma que ela debocha ali, é claro que ela foi ali apenas para tirar uma vantagem, apenas para dizer ali, olha, eu também posso fazer a mesma coisa que ela. Foi basicamente isso aí que a Gabile quis fazer. E todo mundo já sabe o resultado, todo mundo já sabe no que deu. Aí o Wallace disse que ia processar a Ioná. E a Ioná com esta cara aí, né? Porque a Ioná é advogada, ela não tá nem aí pra isso. Até porque ela sabe que esse tipo de coisa não dá em nada. Ela sabe muito bem que isso não dá em nada. E aí foi na saída lá do deck, enquanto ele estava subindo, dizendo que a Ioná era péssima de argumento, que ele que foi falar com a produção e pediu para a Ioná ficar, mesmo que ele soubesse que talvez a fala dele não servisse de nada, foi ele quem foi pedir para a Ioná ficar no programa. De fato, ele pode ter pedido o que ele quiser pedir, mas a produção nem considerou, porque a Ioná não fez nada de errado ali. Ela só mostrou as peitiolas que estavam no sutiã, né? Deu pra ver isto, que ela estava de sutiã. Então ela só mostrou o sutiã pra ele.
Ela não mostrou os peitos. Ou pelo menos o Carelli não tem essa imagem de frente que a gente possa ver. E até então a gente só tem a imagem da costa dela levantando a blusa ali. Normalmente, a menos que ela esteja na blusa sem as peitiolas. Sem o sutiã segurando as peitiolas, o que não era o caso. Então não, né? Vamos entender que ela estava de sutiã. É porque se fosse muito grave, gente, você pode ter certeza, tá? Você pode ter certeza que a Ioná não estava aí. E aí foi que o Fernando falou que quem tinha sido o assediado era o próprio Wallace. Fernando tá querendo arrumar treta e vai arrumar uma treta ali, né, com o Chia já. Aí depois que o Fernando fala isso, que o Wallace é que tinha sido assediado, aí a Rayane fala que a Ioná é quem tava buscando causar problemas e tal. O Dudu já fala aí que a Ioná tinha cravado o passaporte dela direto pra roça. E sim, mas ela não tinha cravado por causa da dinâmica, não. Ela já tinha cravado por causa da Rayane ter essa treta com ela. Então, tipo, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Mas o Dudu quis fazer essa equivalência. Mas uma coisa realmente não tem a ver com a outra, tá? Ela já iria pra roça independente de tudo. Aí lá na casinha da árvore, a Gabi fala que a Ioná estava vendendo uma imagem aqui pro público, que a Ioná estava agindo para prejudicar, que a Ioná é que estava manipulando, que a Ioná isso, que a Ioná aquilo, e que quem estava sendo perseguida era ela. Gabi que era perseguida, mas não era a Ioná que era perseguida. E aí eu vejo muita gente falando aqui nos comentários, porque eu leio, mesmo que às vezes eu não respondo ou demore a responder, eu leio os comentários de vocês. Aí eu vi um comentário falando que a gente gosta das pessoas erradas. Não, eu gosto das pessoas que me dão dinheiro e das pessoas que entregam entretenimento que faz ter visualização, que me faz ter dinheiro. Então eu gosto das pessoas que me dão isso. E desculpa, a Gabi não me dá isso. Gabi é completamente equivocada dentro desse jogo. Ao contrário, o público tá com ranço dessa menina, que se essa menina bater na roça, essa menina não tem nem segunda chance. Ela bateu e vazou. O público tá com tanto ranço dela que bateu e vazou. Mas, assim, ela tenta inverter a história, que ela que tá sofrendo pressão psicológica. Ai, porque a Ioná pode falar dela e eu não posso falar de mim e tal. Aí a Rayane fala pra ela, calma, talvez o Brasil não esteja vendo desse jeito e tal. Tipo, elas estão super valorizando uma situação que nem é tudo isso. Pra vocês verem o nível que essa geração de rede social tem. E são muito, mas muito ali supervalorizando algo assim só por causa de seguidor. E a gente sabe que não foi nada tão grave assim. Mas eles querem colocar como se isso fosse algo gravíssimo. E realmente não foi. Aí, como é que foi que começou a briga entre a Maria e a Saori? Foi lá no quarto a Saori dizendo que ela ia malhar, mas não estava conseguindo, porque tinha muita gente lá. E aí ela foi esclarecer a conversa dela, as questões dela com a Maria. E num dos momentos que ela estava se resolvendo com a Maria, ela soltou ali, né, que a Maria era uma planta e tal. Aí a Maria falou, eu sou até de verde, sou uma planta. Enfim, foi assim que começou essa confusão. Aí depois, todo mundo lá na casinha da árvore já estava falando exatamente da Ioná, porque Ioná isso, Ioná aquilo. E aí o Will, que acha que ele não é uma planta, mas ele é uma planta, vai dar a opinião dele. E aí como é que foi que começou a confusão da Carol com o Mesquita? Foi justamente quando o Fabiano conta lá para todo mundo que o Mesquita tinha dormido com a Duda e depois ia votar nela. E aí a Duda disse que isso era uma traição. E aí foi que a Carol comprou a briga e foi lá atrás e começou a falar. Foi basicamente por isso, tá? Foi basicamente por isso. Aí o Luiz Mesquita foi atrás da Saori para tentar entender qual era a origem disso. Aí a Saori fala assim, eu vou me inteirar do que aconteceu.
Aí ela vai tirar satisfação com a Duda. Como quem diz assim, Duda, ó, resolve o BO, que o BO é teu. Não é meu, não. Resolve aí esse BO, que foi tu que me colocou nesse BO. Dá o teu jeito de resolver. Aí a Duda fala assim pra ela, não era pra você ter falado desse jeito e tal. Aí a Saori meio que dá a entender assim, não, resolve aí porque foi você que criou essa história toda. Aí depois ela conta como é que foi que o Luiz chegou ali, que o Luiz chegou mostrando os peitos e tal ali pra ela, enfim. Aí teve um momento ali que a Ioná chama a Duda pra conversar e diz que as duas precisavam conversar. E aí no meio disso, a Duda falou que ela não tinha nada ali pra falar além das coisas dela. Aí mostraram o Dudu tomando banho de manhã, debaixo de chuva. E olha aí o que o Dudu fez. O Dudu causou uma punição, porque ele entrou no reservado, ele não podia entrar no reservado. Ele entra no reservado e ele sai do reservado. E aí, quem levou a culpa? Porque aí ele se sentou ali fora, conversando com a Ioná, né? Dizendo que a Ioná era planta e tal. E aí toca o sinal da punição. E aí ele fala, acho que foi aquela menina que passou desodorante ali. Culpou a Gabi, sendo que ele era o próprio culpado. E o pior, ela ou o Mesquita, porque os dois ficaram nessa dúvida, acreditaram que tinham sido eles, quando na verdade foi o Dudu. Foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Maravilhoso. Aí depois teve lá o Dudu fazendo toda a articulação, que eu já contei essa história pra vocês ali. Ele falando que talvez a Duda não vá pra roça, porque eles estavam pensando em botar no Fabiano. E aí a Duda disse que o Fabiano ia puxar a Gabile e tal. E aí o Dudu falou, mas eles não sabem disso. Sabe o que foi que aconteceu hoje à noite, né? Vocês já vão entender, porque eu já vou entrar na timeline dos eventos de hoje à noite. E aí o Dudu levou a punição. O Dudu não, causou a punição. Mas quem levou a culpa foi a Gabile. Olha a cara, mas olha a cara de pau. Ele sabe que foi ele que causou, porque eles leram o manual ali. Eles sabem. A cara de pau. É muita cara de pau, mas eu adoro essa cara de pau. Ele sabe que foi ele que causou a punição. Aí no meio disso tudo, as meninas lá no quarto falando ali sobre a Maria, porque a Maria talvez vá pra roça, a Gabile tentando fazer uma trairagem contra uma própria amiga, tentando botar a Maria na roça. Isso aí, né? E a Renata disse que não, que a Maria era amiga dela, que ela não ia fazer isso. Aí foi que começou a confusão da Carol com a sunga ali. Aí no meio dessa confusão toda, o Fabiano disse que a sunga tava freada. Sério mesmo. A Carol ainda fica segurando aí a sunga freada. Eu amei, gente, amei. A Fazenda não é a Fazenda se não tem essas coisas aí. Aí o Nizam disse que era pra deixar pendurada até que aparecesse o dono e tal. Ele pega, vai lá e pendura. E aí teve uma cena ali que eu não consegui entender direito o que a Ioná falou, mas pelo que eu pude tirar do contexto, a Ioná falou o seguinte, que ela ia ficar de boazinha, mas depois da formação da roça, ó, ela ia causar. Vamos ver. E eu espero que Ioná cause na quarta-feira, depois dessa atividade aí. Tá bom? Eu espero que ela cause mesmo. E no final das contas, gente, foi só isso aí de interessante no programa, tá? Todas as articulações ali para que a roça acabe se dando, pelo menos até aqui, entre Ioná, Duda e Gabile. E é provavelmente o que vai acontecer. Não acredito que Fabiano tenha votos suficientes ali. Agora o que eu digo para vocês é, o Dudu tá se empenhando muito em dar entretenimento pra gente. Isso aí eu falo para vocês com muito, mas muito gosto. Ele tá realmente empenhado em dar esse entretenimento pra gente. Agora, né, a gente precisa tem que falar a verdade aqui. O Dudu foi lá hoje
E, assim, eu não posso contar todo o contexto do que aconteceu para vocês, porque o Play Plus ficou umas 3 horas fora do ar para mim. Eu estou falando de mim, tá? Eu estou falando de mim, da minha televisão e do meu sistema da Smart TV. Então, eu só posso falar daquilo que eu vi, tá? Eu não posso falar de outras coisas. O que foi que aconteceu? Hoje eles estavam se preparando e o Dudu Camargo começou a falar ali pro Nizam que acharam quem é que estava sendo leve trás. E quem parecia que estava sendo leve trás, na visão dele, eu vou pegar a imagem aqui, porque isso aqui eu consegui recuperar. É o seguinte, vamos lá, deixa eu só abrir aqui, deixa eu colocar aqui na pasta certa, tá? Vamos lá. São mais 16 imagens aqui. Deixa eu abrir aqui as imagens para a gente continuar. O Nizam, gente, de fato, ele, assim, ficou bastante pé da vida com o que aconteceu ali e ele não fez questão de esconder. Inclusive, chamou o Fabiano. A gente falou uns palavrões ali pro Fabiano. Assim, gente, o fato de eu não ter conseguido ouvir tudo, de não ter conseguido ver tudo, tá? Basicamente, assim, é meio complicado, porque, assim, a gente tenta fazer o negócio direitinho, o problema é que o Play Plus não ajuda, né? Esse é o problema, o Play Plus não ajuda. Mas vamos aqui. Esse foi o momento aí onde as coisas estavam acontecendo. Isso aí foi o momento lá que eu consegui pegar, foi o momento que eu consegui ver. Como é que essas coisas começaram? O Nizam e o Gui estavam conversando sobre o voto, em quem eles iam votar. E aí, no meio dessa conversa, eles mantiveram o voto na Duda. Foi quando surgiu o papo que o Nizam foi tirar a limpo a história de que ele, Nizam, estava sendo o leva e traz. E que essa história foi levada para o Fabiano através do Dudu. Aliás, através do Dudu não, desculpa. Que essa informação de que o Nizam é o leva e traz tinha sido levada pelo Fabiano. Aí o Dudu chega assim pro Nizam e fala: eu não considero você assim. Eu já vi outras pessoas fazendo isso, mas eu não vi você fazendo isso em nenhum momento. Aí o Dudu fala assim: eu não tenho medo de abrir o jogo, voto e tudo o que for necessário. O Fabiano perdeu uma oportunidade de manter uma estratégia em sigilo e eu vou falar tudo o que eu falei pro Fabiano. E aí no meio dessas coisas, o Dudu vai lá e conta pro Nizam o que ele tinha falado aí pro Fabiano. Aí o Dudu negou ter dito que o Nizam era o leve trás e contou que conversou com ele, Fabiano, para evitar com que o próprio Fabiano caísse na roça. Aí, no meio dessa história toda, o Fabiano fala assim pro Dudu: você viu como eu jogo limpo? Eu falei que poderia chamar o Dudu aqui, disse o Fabiano pro Nizam. Só que aí, o que foi? O Dudu levou essa história pra casinha da árvore e foi aí que eu comecei a assistir, porque foi aí que eu consegui pegar o sinal de novo. O Dudu foi até a casinha da árvore e fez essa fofoca. Ele fala lá pras meninas, quem é que tava lá? O Matheus, a Saori, a Kati, a Duda e a Carol. Ele fala assim: eu quero deixar bem claro que o Fabiano quer ir pra roça. Eu avisei para ele que queriam mandar ele por um motivo específico e ele chegou pro Nizam inventando coisa que eu falei. Disse aí o Dudu que o Fabiano tinha dito que o Dudu tinha falado que o Nizam era um leve trás. Aí a Saori pergunta aqui se eles iam votar no Nizam. E aí o Dudu falou assim que ele tinha alertado o Fabiano para não falar essas estratégias. Por que o Dudu estava com esse uniforme, tá? Eles achavam que hoje era a formação da roça. Eles acharam que era hoje, segunda-feira.
Eles não se tocaram que vai ser amanhã. Então, por isso que eles estavam vestidos assim, tá? Só para deixar claro. Era por isso que eles estavam vestidos assim. Aí o Dudu vai lá e continua dizendo ali que o Fabiano estava inventando coisas, que o Fabiano estava botando palavras na boca dele, e que quem estava perdendo com isso era o Fabiano, que o Fabiano não sabe jogar, e que lá dentro eles precisam jogar. E aí a Saori disse que o Fabiano estava dando um tiro no pé, e aí o próprio Fabiano foi lá na casinha da árvore falar isso. E aí o Dudu chegou e também falou que ele tinha mudado o voto dele, que ele não ia mais votar na Maria, porque a Maria tinha deixado de ser uma planta por causa da briga dela com a Saori. Aí o Dudu falou ali que o Fabiano quer ir pra roça, e que se o Fabiano quisesse continuar no jogo, ele tinha que seguir a estratégia que eles tinham pensado. E aí o Dudu disse que o Fabiano era um fura-buraco. A Saori começou a dizer que o Fabiano era um louco e tal. E aí, no meio dessa história toda, o Dudu falou assim, que o Fabiano queria ir para a roça porque ele está convicto de que a Ioná é quem seria eliminada numa roça entre eles. E aí a Duda fala assim, o Fabiano tá achando que vai bater de frente com a Ioná. E aí o Fabiano desceu e esclareceu essa história. E aí o Dudu disse pro Fabiano que ele não tinha falado que o Nizam era o leve trás. E aí o Fabiano falou, mas você não citou, mas você quis dizer. Eu interpretei desta forma, disse Fabiano. E aí o Dudu falou, mas você fez uma pergunta sobre sondar. E aí o Fabiano falou, é a mesma coisa. Aí o Dudu continuou ali. Sondar é uma coisa, ser leve trás é outra. Depende. Tudo dentro desses programas depende muito para onde você está indo, tá? Depende muito. Aí o Fabiano negou que ele quisesse ir para a roça com a Ioná. Aí o Dudu rebateu, disse que ele tinha mencionado que sim, ele queria ir para a roça com a Ioná. Aí os dois começaram uma pequena discussão. Você falou, você não falou e tal. Aí a Duda falou que se forem para a roça tinha que puxar a Gabile. Aí ele perguntou, se você for pra roça, você vai puxar a Gabile? Aí o Fabiano disse ali pra todo mundo que se ele for pra roça, for o mais votado, ele puxaria a Gabile. Agora guarda essa informação aí, tá? Guarda essa informação. E aí o Fabiano disse que foi o próprio Nizam quem assumiu ser boca de sacola em outra oportunidade, que foi o próprio Nizam que disse que não guardava esses segredos e essas informações. Aí o Fabiano disse que o Nizam falou que o Nizam não tá nem aí, que o próprio Nizam repassa a informação que ele tem. E aí o Dudu fala, mas uma coisa é o que você acha dele, outra coisa é o que ele... são as palavras que eu falei sobre ele, disse o Dudu. E aí o Dudu jogou assim, eu entendi que esse é o seu jogo, querendo dizer pro Fabiano que o Fabiano era meio do leve trás. Só que antes ali, tá? Antes dessa confusão toda, eles estavam numa roda na cozinha, e aí o próprio Nizam falou que ele não é baú para guardar segredo, e que ele não é cadeado para manter isso tudo fechado. Então, foi a partir daí que a confusão cresceu. E aí o Fabiano continuou negando que ele não quer ir para a roça. E aí o Fabiano disse que na visão dele, depois do que o próprio Nizam falou, o Nizam era o leva e traz. E aí o Dudu saiu da casinha da árvore, o Dudu, e foi contar pro Nizam. Aí ele contou pro Nizam aquilo que estava acontecendo lá. Eles tinham acabado de conversar. Aí o Dudu, eu fiquei revoltado de colocar a palavra na minha boca. A conversa foi exatamente o que eu te contei. Eu deixei claro que o Nizam, quando eu tive discordância com ele, eu me resolvi com ele. E aí o Dudu fala assim, que o Nizam usou expressões ali, que o próprio Fabiano tinha falado que queria ir para uma roça. Aí ele falou que tinha medo de ir, que não tinha medo de ir para a roça, que não sabe se está querendo ir para a roça para voltar fazendeiro e tal. Enfim, o Dudu levou a fofoca. Aí o próprio Fabiano foi conversar
com o Nizam. E aí rolou a treta. O Nizam ficou revoltado com o Fabiano após o Dudu contar que ele reiterou que o Nizam era um leva e traz. Aí o Nizam fala assim: poxa, Fabiano, você disse que eu sou leva e traz. E aí o Fabiano falou: a minha interpretação do que você falou foi de ser leva e traz. E ele falou que não. E aí o Nizam fala assim: mas calma aí, Fabiano, decide o que você fala. Se você tem uma opinião que eu sou leve trás, assume essa porra até o fim. Boca de sacola e leve trás são coisas diferentes. Também depende do contexto, né, Nizam? Boca de sacola é não segurar um segredo, mas se você contar um segredo para um adversário seu, você repassou a informação para ele. Então você foi um leve trás. É disso que se trata. E aí ele falou: sim, eu falei que eu sou um boca de sacola. E você ir pro Dudu e falar que eu sou um leve trás, depois do que a gente conversou, depois de eu ter te dado um toque, e aí o Fabiano: eu não falei nada de vocês lá embaixo. Aí o Dudu falou: eu discuti com você sobre o assunto e você deixou claro que eu não falei que ele era um leve trás. E aí começou uma discussão entre eles sobre esse leve trás. Aí o Fabiano disse que na interpretação dele, o que o Nizam faz é leve trás. E aí o Nizam disse que na interpretação dele, boca de sacola e leve trás não são a mesma coisa. E aí o Dudu se meteu no meio ali e disse que uma coisa é ter opinião e falar, outra coisa é usar uma outra pessoa para falar, que ele não gosta de mentira. Aí o Nizam falou: 50 anos nas costas e você fala um bagulho pra mim e fala outro bagulho pra ele. E aí ele quis dizer, o Nizam, que o Fabiano estava fazendo um jogo duplo. Aí eu tô jogando a minha interpretação em cima. Basicamente foi isso que o Nizam quis dizer. Aí o Nizam disse que ele quebrou laços com o Fabiano e que, se for preciso, vai votar no Fabiano, e deixou claro. Aí o Nizam se levantou da rodinha onde estava lá com o Fabiano e falou o que ele tinha que falar na cara do Fabiano. Disse aí o Nizam: com todo respeito, isso é coisa de moleque. Quando quiser trocar ideia de boa, a gente troca. Mas vai ser na frente de todo mundo, porque eu quero testemunha. Falar um bagulho pra você e você ir lá falar que eu sou leve trás. Eu assumi que eu sou fofoqueiro em questões que não são do jogo. Você acha que tem essa informação de que é leve trás? Sendo que a Gabi lhe pediu pra eu perguntar pra você. E aí os dois continuaram na briga lá, mas o Dudu entrou dentro da sede da Fazenda e levou a fofoca. Além disso, né, algum peão deixou um cocô no vaso sem dar descarga e eles estavam fazendo a CPI de quem é que caga o tempo todo. Eu sei que não tem uma ligação, um assunto com o outro ali, tá? Mas enfim. O Dudu entrou na sede, eu não tenho as imagens a partir daqui. O Dudu entrou na sede e disse que o Fabiano está convicto que o Fabiano precisa ir para a roça. E a partir daí, o Dudu deu toda uma revestida no jogo, tá? Foi isto que aconteceu. Pelo menos do que eu pude tirar do que eu vi no Play Plus, tá? Porque eu fiquei 3 horas sem sinal do Play Plus. 3 horas. Eu reclamei com eles, mandei uma mensagem para eles, informei que o Play Plus não estava funcionando. Eu não fui o único, tá? Então várias pessoas também reclamaram disso. Então teve um trecho que eu não vi e a gente vai ter que esperar até a edição de amanhã para esclarecer esses pontos. Bom, foi basicamente isso. Agora vamos lá para o Faro do Ranço. Vai passar um pouquinho de 1 hora, gente, mas é pouca coisa, tá? Vamos ver aí como é que tá o ranço de vocês, tá? Como é que estamos de ranço. Primeira semana, Faro do Ranço da primeira semana. Dudu Camargo, 84% de amor, 16% de ranço. Nossa, o Dudu começou bem, né? Rayane Figliuzzi, 77% de amor e 23% de... Aliás, 77% de ranço e 23% de amor. Vocês pegaram o ranço mesmo da Rayane, né? E olha aqui, nem sou eu que estou influenciando vocês. Duda, 44% de ranço e 56% de amor. Já está começando a ficar mais dividido aí, né?
Já tá começando a ficar bem mais dividido. Martina, 79% de ranço e 21% de amor. Até agora, gente, pra mim a Martina mal apareceu, né? Então não sei muito o que dizer. Michele Barros, também é outra que mal apareceu, então tipo, não tem muita coisa o que falar dela. Ela tá com 70% de ranço e 30% de amor. Até vamos dizer que ela tá indo bem. Só acho que ela tá realmente ali com o grupo errado, as meninas erradas ali do lado dela. Luiz Mesquita, 58% de ranço, 42% de amor. Será que foi porque ele ficou com a Duda? Pelo menos naquela cena lá dele dormindo com ela de conchinha, né? Aparentemente foi isso. O Chaya, sei lá o nome dele e tal, 83% de ranço e 17% de amor. Vocês pegaram o ranço do Chaya, hein? E ele não fez tanta coisa assim ainda, né? Mas eu quero ver ele fazer. Fabiano, 85% de ranço e 15% de amor. Esse eu dou razão pro ranço, tá? Porque esse aí realmente não dá pra confiar nele. Ou ele tá de um lado ou ele tá do outro. Porque ele falou, tá? E aí eu vou trazer pra vocês, porque isso aí eu ouvi ele falar. Que se for preciso, ele vai puxar o Dudu pra roça. Se for preciso, se ele cair na roça amanhã, ele vai puxar o Dudu e não vai puxar a Gabile, como ele disse que ia fazer. Não dá pra confiar. Porque ele falou na casinha da árvore que ele ia votar na Gabile, que ele ia puxar a Gabile, mas depois quer puxar o Dudu. Não dá pra confiar nele. Aí depois foi a Ioná. Vamos lá pra Ioná. 75% de amor, 25% de ranço. Eu consigo compreender que a Ioná, de fato, é uma das mais amadas nesse momento. Ela e o Dudu, né? O Dudu bem alto e ela com 75%. Wallace, 79% de ranço, 21% de amor. Dá pra entender, né? O ranço daí por causa da briga dele direta com a Ioná, então dá pra entender isso. Tamires, 71% de ranço, 29% de amor. Dá pra entender também, afinal ela é uma planta, então não fede nem cheira ali, não tá entregando nada. Creu, outro que assim, 88% de ranço. Nossa, de todos os que eu vi até aqui, ele é o que tem mais ranço. Queria entender o porquê, porque até agora o Creu não fez nada. Queria entender o porquê que vocês estão com tanto ranço do Creu. Enfim, não tô dizendo que eu gosto dele, tá? Mas eu queria entender a origem desse ranço. Will, 73% de ranço e 27% de amor. Essa é uma outra planta, né? Até agora o Will só tá sendo planta e fofoqueiro. E se deixando alisar ali pela Gabile, né? Basicamente, talvez seja o ranço dela. Matheus, o infiltrado. 58% de amor, 42% de ranço. Parece que vocês gostaram mesmo do Matheus, né? O Carelli tinha que deixar um colírio ali pra gente. Mas o Carelli não vai deixar. Carol Lecker, infiltrada. 67% de ranço, de amor, 33% de ranço. Eu também gosto dela, admito. Valério, outra planta que mal aparece. Ele tem 68% de ranço, 32% de amor. Mal aparece, gente. Assim, um cara que mal aparece aqui. Cate Maravilha, 58% de amor, 42% de ranço. Acho que é porque ela tá do lado da Ioná, né? Então acaba respingando nela. Renata, 92% de ranço e 8% de amor. Nossa, meu Deus do céu, que ranço vocês estão dela, né? Que ranço é esse que vocês estão da Renata? Eu consigo entender que seja porque ela é chata mesmo. Fernando Sampaio, 57% de ranço, 43% de amor. Tá causando alguma coisa, alguma reação na casa. Gabile, 82% de ranço, 18% de amor. Pensei que o ranço dela tivesse até mais comparável com o da Renata, né? De qualquer forma, a Gabile bateu na roça, vai embora. Guilherme Buri,
75% de ranço, 25% de amor. Eu já imaginava que fosse para esse lado, né? Porque afinal o cara tá chato, é uma planta, não entrega nada. Saori Cardoso. 55% de amor, 45% de ranço. Acredito que também seja pelo fato dela estar ali do lado da Ioná, né? Isso ajuda bastante. Gabi Hispanic. 92% de amor e 8% de ranço. O inverso da Renata. Mas até aqui, a Gabi Hispanic, pra mim, pelo menos pra mim, ela não entregou muita coisa não, tá? Pelo menos até aqui. Maria. 90% de ranço, 10% de amor. Agora, né, vamos ver se isso vai mudar depois dela ter se revoltado ali contra a Saori. Toninho Tornado, 50-50, basicamente. E o Nizam, 67% de ranço, 33% de amor. Acho que o Nizam ainda dá para dar uma melhoradinha ali. Se ele parar com esse negócio de militância que ele chegou ali, dá pra gente ver aí o Nizam completamente diferente, né? Mas enfim, gente, esse foi o primeiro faro do ranço, a primeira semana. Na sexta-feira já começa a votação da segunda semana e a gente vai ver aí como é que vocês estão evoluindo com relação aos participantes, tá bom? Gente, daqui a pouco vai ter o vídeo do Estrela da Casa para falar aí do duelo e dos clássicos de hoje, tá bom? Tô fazendo um esforço para conseguir dar conta dos dois. Por isso que eu tô juntando conteúdo, porque afinal não tem tanta coisa para falar do Estrela da Casa, ainda mais essa altura, né? Ali da final. Mas daqui a pouco a gente tá de volta. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.